Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Projeto Remissão. Aqui nós discutimos estratégias que vão ajudar você que tem uma doença autoimune a ficar mais próximo da remissão, ou seja, apertar o pause, deixar a doença inativa. E o tema da live de hoje é sobre emagrecimento, como que o excesso de peso, o excesso de gordura corporal está inflamando o seu corpo, alimentando a fogueira da inflamação que existe dentro de você e prejudicando a remissão, né? Piorando aí o controle dos sintomas da doença autoimune. Primeiro, é importante a gente entender o que é a gordura. Gordura é a nossa reserva energética. Então pense o que sobrou, o corpo armazena na forma de gordura. Então pensem na gordura como uma poupança, né? Então você ganha o seu dinheiro e aí o que sobra, né? O que você não precisa usar naquele mês, o seu corpo armazena na forma de gordura. Então como se fosse uma poupança, você come mais do que você precisa, o corpo armazena, transforma em gordura e armazena no seu tecido adiposo, no seu tecido gorduroso, tá? Então, como se você precisasse de 2.000 calorias, você ingere 2.300, 2.400 todos os dias e aí ao final do mês o seu corpo gera um superávit, né? Gera um excedente, ele transforma esse excedente calórico, energético na forma de gordura. E o contrário, da mesma forma também é verdadeiro. Se eu quero utilizar essa gordura, se eu quero eliminar, vamos dizer assim, eu preciso ingerir menos do que eu preciso, né? Fazer um déficit energético para fazer com que o meu corpo resgate essa gordura armazenada e seja utilizada como fonte de energia, como substrato energético para as funções corporais. E diferentemente do que muitas pessoas pensam, a gordura não é um tecido morto, um tecido inativo, ele é um tecido altamente ativo, altamente metabólico, com várias um órgão endócrino, onde ele produz e se comunica com o restante do corpo o tempo inteiro, produz citocinas inflamatórias, né? Então é aquela história. E aí, se você tá me vendo e conhece alguém que você acha que vai aproveitar ouvir sobre esse assunto, manda um aviãozinho, você que tá me vendo pelo Instagram, manda um aviãozinho para essa pessoa, ó, ouve isso aqui, que eu tenho certeza que ela vai aproveitar. E você que tá me vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, aperta o sininho, ative as notificações, marca alguém ali que você conhece para assistir ao vivo aqui com a gente e comentar. E à medida que eu for falando e você for gostando, aperta aí o coraçãozinho para eu entender que esse é um tema relevante, eu entender que eu posso explorar mais esse tema, abordar e falar mais sobre isso aí que é interessante para você, tá? E à medida que eu for falando, você for colocando, pode ir fazendo pergunta, interagindo para que a gente realmente consiga bater um papo aí, eu entender a necessidade de vocês, tá? Então tá, você entendeu que a poupança, que o tecido de gordura é uma poupancinha, né, que armazena energia na forma de gordura, que todas as vezes que você ingere mais do que você precisa, ele está guardado ali. Quando você ingere menos, ele utiliza esse substrato como energia, essa reserva como energia. Você entendeu também que todas as vezes que o seu órgão, que a gordura é um órgão endócrino que produz substâncias que são inflamatórias e que estão alimentando a fogueira da inflamação que existe aí. Quando a gente pensa em doença autoimune, existe uma inflamação, né? A doença, quando ela está ativa, exige uma inflamação, e se você está acima do peso, você está metabolicamente conduzindo o seu corpo para esse caminho, alimentando a chama, a fogueira da sua inflamação, tá? Então é importante, né, a gente pensar em emagrecimento para quem está acima do peso e tem uma doença autoimune. Cerca de 50% da população está com esse sobrepeso ou obesidade. E a gente até vive um problema hoje em dia do politicamente correto, né, que é falar sobre certos temas e soar como errado. Hoje em dia também existe uma cultura
uma cultura, um culto ao excesso de peso, né? Então, se você tem excesso de peso, você tem que se amar, você tem que ter autoestima, você tem que se gostar, e tá errado querer emagrecer, porque isso é querer seguir um padrão de beleza. E isso não é verdade, isso tá errado. Excesso de peso, obesidade é uma doença e a gente tem que tratar como tal, né? Que ótimo se você está acima do peso, você coloca biquíni, se você faz amor com seu marido com a luz acesa, se você usa qualquer tipo de roupa, que ótimo, isso é muito bom. Mas isso não quer dizer que você está caminhando para a saúde, porque não está, tá? E por conta disso, excesso de gordura está movimentando o seu corpo para a inflamação e não ao contrário, não para desinflamar o seu corpo. E eu sempre falo para os pacientes que uma forma da gente ver isso, né? Quanto mais gordo você vai ficar. Pega uma foto, né? Você que fez faculdade, graduação, pega uma foto da turma sua da faculdade, quando você se formou. 20, 30 pessoas. Se você conhece ou tem contato com elas, você provavelmente, eu digo isso com muita propriedade, que a maior parte delas ganhou peso nesses 5, 10, 15, 20, 30 anos que se passaram. É ou não é verdade? A maior parte delas ganhou peso. Talvez um ou outro que era gordinho ficou magrinho, talvez um ou outro ficou sarado, né? Mas a grande parte aumentou o peso, né? E isso não é por conta da idade, é o estilo de vida que as pessoas estão tendo. Então aí a gente entra naquilo assim, do seu próprio corpo tá favorecendo a isso. E se você não faz nada para brecar enquanto você tá 2, 3 quilos acima do peso, quando vê você, sem se dar conta, você tá com 10, 15 quilos a mais, tá? E a gente tem dois tipos de gordura, a gordura branca e a marrom. Tá? Então a gordura marrom é aquela que quando o bebezinho nasce ele tem, que é uma gordura que é mais termogênica, ela fabrica calor. Já a gordura branca, ela é uma gordura que a gente tem depois da idade adulta, a gente tem muito pouco gordura marrom e gordura branca. E essa é a gordura branca que fabrica todas essas substâncias, citocinas inflamatórias, tá? E aí a gente tem também a gordura visceral e a gordura subcutânea. Então aqui, essa gordura que a gente consegue pegar é aquela que está embaixo da pele, e essa se chama gordura subcutânea. Então a gente tem a pele, a camada de gordura, e embaixo da gordura a gente tem o músculo. E no tronco a gente tem a pele, gordura, as vísceras, e embaixo das vísceras o músculo. Tá? Então a gordura subcutânea é essa que a gente consegue pegar aqui, e a visceral é essa que está entre os órgãos, sendo que a visceral ela está muito mais relacionada a diabetes, a problemas cardíacos, né? Ela tem muito mais esse componente inflamatório, tá? E aí, em termos de distribuição de gordura, a gente tem a gordura que a gente chama androide, que são pessoas que acumulam mais na região abdominal, e a ginoide, que são pessoas que acumulam mais na região das coxas, do quadril, né? Aquela mulher pera que chama, é mais característico do corpo feminino acumular gordura nos membros inferiores, tá? Então não tem muito por onde fugir, é uma ou outra. Oi Margarete, tudo bem? Quanto tempo com você? Que bom que você entrou aqui no Facebook. Margarete, que é uma paciente minha de muitos anos que já acho que perdeu uns 40 quilos, se eu não me engano. E pelo que eu vejo, tá mantendo bem, né, Margarete? Que bom. Beleza, então assim, você tá acima do peso, você tem alguma autoimune, tá na suspeita que tem alguma autoimune, a primeira coisa é que você precisa perder peso. Você precisa perder peso para controlar a inflamação, e para controlar a inflamação você precisa perder peso. É um ciclo que se retroalimenta. E aí, para não ficar falando muito aqui dos alimentos que não são interessantes de você ingerir ou não, para não ficar só falando o que não pode, eu vou falar aqui
de alguns erros que eu vejo no consultório, os erros mais comuns que as pessoas cometem em relação a isso e o que você pode fazer para driblar esses erros mais comuns. O primeiro erro muito comum de uma pessoa que está buscando emagrecimento é justamente buscar a restrição calórica sem buscar a mudança, somente a restrição calórica, sem buscar a mudança de qualidade alimentar. A restrição calórica, de fato, ela é importante, tá? Ela é determinante. Então lembra que a gordura é uma reserva energética? Então, se eu quero usar essa reserva energética, eu preciso ingerir menos do que eu preciso ou gastar mais do que eu preciso para poder mobilizar esses estoques de gordura para eles serem utilizados como energia. Então, eu preciso sim ter um déficit energético, eu preciso comer menos do que eu preciso. Inclusive, tem um cálculo, se a gente for pensar simplesmente na matemática da nutrição, que para a gente perder 1 kg de gordura, a gente precisa deixar de ingerir cerca de quebrar, né, ou gastar 7.700 calorias. E para fabricar 1 kg de gordura, a gente precisa de 4.000 calorias. E eu sei que você está pensando que isso não é justo, realmente não é, a culpa não é minha nem sua, mas o nosso corpo funciona dessa maneira, né? A gente precisa de mais calorias para desfazer 1 kg de gordura do que para formar 1 kg de gordura. Se a gente quer emagrecer, a gente precisa comer menos do que se a gente quiser engordar realmente de fato, né? Então essa questão realmente não é muito justa, né? Então sim, fazer restrição calórica é importante, né? Se você precisa de 2.000 calorias, todos os dias você gera um déficit de 400 calorias e no final do mês vai gerar um déficit maior e aí você vai perder 1, 2, 5 quilos de gordura que seja, tá? Mas é muito importante focar também na qualidade dos alimentos, em que qualidade, que substrato, do que é formado essas calorias, né? Porque, pensa só comigo, você acha que 1 quilo, um ovo, caloria de um ovo é igual a caloria de um brigadeiro? Com certeza não. A forma como essas calorias se comportam no corpo são diferentes. Quando eu era criança, meu pai uma vez fez uma brincadeira comigo. Ele perguntou o que pesa mais, 1 quilo de gordura ou 1 quilo de chumbo? E eu toda feliz, né, achando que era muito esperta, respondi 1 quilo de chumbo. E qual que é a resposta? Todo mundo já caiu nessa pegadinha, né? 1 quilo de chumbo pesa igual a 1 quilo de algodão, 1 quilo de pena, afinal de contas é 1 quilo. Né? Mas essa lógica não vale para 100 calorias de um brigadeiro e 100 calorias de um ovo. São comportamentos infinitamente diferentes em níveis de secreção de insulina, resposta inflamatória, né? Então, calorias diferentes se comportam de maneira diferente no nosso organismo. Então, simplesmente se basear em calorias não é o suficiente. Isso vai ser suficiente até um ponto. Ou pode não ser. Às vezes chega a gente no consultório, eu como pouco e mesmo assim eu não estou perdendo. De fato, pode ser que você esteja comendo muito errado mesmo sem comer pouco. Mesmo comendo pouco. E aí entra um erro muito comum, né, da pessoa que acaba relaxando muito no final de semana, né, porque se é déficit energético, né, se você come, gera um déficit, imagina que é segunda-feira, aí você está gerando um déficit energético, né, pense que é um gráfico, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, você está gerando um déficit energético, aí chega sexta-noite, superávit energético, sábado superávit energético, domingo superávit energético. Então você faz uma queda para depois fazer uma subida. E como perder é diferente de ganhar, você precisa de mais para perder, você acaba ficando empatado no 0 a 0 ou você acaba acumulando gordura sistematicamente. Então esse é um erro muito comum. Então é preciso, se você está buscando emagrecimento, se você está precisando emagrecer, não adianta também burlar muito esse mecanismo do final de semana, porque 2 dias sim podem ser responsáveis por atrapalhar todo o seu resultado da semana, todo o seu déficit energético da semana ali, tá?
Um outro problema, um erro muito comum é a pessoa que belisca demais, por vários motivos. Se você faz pequenos beliscos constantemente, você está estimulando o seu corpo a produzir insulina em todos esses momentos, que é o hormônio que coloca a glicose, né, o açúcar do sangue para dentro da célula para ser utilizado como energia. Se toda hora você fica fazendo um lanchinho, toda hora você está estimulando a insulina. E a insulina, ela é contrária à quebra da gordura. Então, se você come o tempo inteiro, você estimula a insulina o tempo inteiro, você está indo contra ao mecanismo de quebra de gordura. Segundo, porque as pessoas que beliscam muito, normalmente elas também subestimam o que elas estão comendo, né? Então elas falam, Thales, eu não janto, eu não como muito. Tá, mas vamos ver tudo que você comeu durante o dia, todos os lanchinhos que você fez. Eu não janto, mas eu chego em casa, eu como uma fatia de queijo, eu como uma fruta, eu como uma fatia de pão, uma torrada, eu tô dando comida pro meu filho, eu dou umas garfadas, não necessariamente senta e come, mas ela tá beliscando o tempo todo. E ela aí subestima a quantidade de comida que ela tá comendo, e ela acha que tá comendo pouco, mas na verdade não tá. E aí você pode achar que tá enganando a sua fome e não propriamente fazendo uma refeição, porque quem belisca muito às vezes não tem aquela fome, né? Porque ela tá o tempo inteiro comendo, mas ela não tá o tempo inteiro saciada. Então é muito mais interessante que você sente, faça um prato de comida mais volumoso, faça uma refeição propriamente, do que fique fazendo snacks, beliscos durante o dia, porque isso vai atrapalhar o seu emagrecimento, isso vai fazer você não ter a percepção de quanto você come, e isso também está muito ligado a um hábito, né? Esse hábito de beliscar o tempo inteiro, que é muito ruim a médio e longo prazo, tá? Aí tem a questão do exercício, que a gente sabe que vai gerar um déficit calórico, com certeza vai gerar um déficit calórico, mas, então se você precisa de 2.000 calorias para se manter, você deixa de ingerir 500 calorias pelo alimento e perde mais 500 lá no exercício, você está com um déficit calórico de 1.000 calorias ao invés de 500 calorias, né? Então você está gerando um déficit energético maior. Mas também você pode ver na sua realidade que tem muita gente que faz exercício todo dia e nem por isso está emagrecendo, né? Porque não faz o controle alimentar aí via oral. Mas qual que é o principal benefício que eu diria da atividade física, né? Ela faz toda essa resposta metabólica e hormonal favorável à sua manutenção de peso. Então, quando você se exercita, você baixa a insulina. Quem tem excesso de peso normalmente tem resistência insulínica, então favorece você a se manter gordo e ficar cada dia mais gordo, tá? Então o exercício baixa a insulina, aumenta a testosterona, aumenta o GH, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio lipolítico, modula o cortisol, produz neurotransmissores relacionados a prazer, bem-estar, né? Então quem se exercita normalmente também tem uma tendência a querer cuidar mais da sua alimentação. Então tem todo, além do gasto calórico, tem uma resposta hormonal e tem uma resposta de comportamento alimentar, né? De bem-estar que o exercício traz aí. O sono, muito importante, é uma base fundamental de quem está buscando emagrecimento também. Quem não dorme bem tem mais compulsão alimentar e um desejo maior por consumos de alimentos altamente energéticos, como carboidratos refinados e açúcares. Então, normalmente a pessoa, a gente tem um pico de cortisol, que é um hormônio do estresse que acontece ali nas primeiras horas do dia, né? Só que esse que é um hormônio importante para facilitar o despertar, né? Então ele aumenta entre 6 e 8 horas da manhã para a gente poder levantar, né? Acordar para a vida. Fisiologicamente, a gente tem horários específicos melhores para a gente dormir, para a gente comer, para a gente acordar, para a gente se exercitar. Tem
tem toda uma regulação hormonal mais favorável a determinadas horas do dia ou não. E para acordar a gente tem. Só que esse hormônio do estresse, ele precisa baixar ao longo do dia, porque se ele fica alto o tempo inteiro, o cortisol em excesso também estimula a produção de insulina, né? Então ele vai estar estimulando a sua produção de gordura e faz com que você busque por alimentos que são altamente energéticos, como açúcares e carboidratos. Muitas vezes aquela pessoa que... E aí ela pode ter uma alteração no sentido de uma fadiga depois com o tempo, né? O hormônio fica muito alto, depois fica muito baixo, e é aquela pessoa que chega às 5, 6 horas da tarde, não é ninguém mais, está extremamente cansada, extremamente desgastada, não tem energia para nada, né? E aí, algumas dicas, alguns erros comuns que eu vejo as pessoas fazendo em termos de comportamento para a vida. Primeiro deles, já fiz até alguns posts sobre isso, quando você for a um restaurante, independente de qual for, sempre que tem a opção rodízio à la carte, nunca opte pela opção rodízio. Isso é um hábito bem importante de quem é magro e se mantém magro durante a vida, com raras exceções, tá? Por quê? Por mais controlada que a pessoa seja, se você tem comida à vontade passando na sua cara o tempo inteiro, a tendência é que você coma mais do que se você fosse pegar um prato de comida e se servir simplesmente para saciar a sua fome. Então, evite ir em rodízios de pizza, de sushi, de carne, porque a tendência nossa a exagerar. Até eu, se eu for num rodízio de qualquer coisa, é bem provável que eu vá comer mais, né? Então é importante. Tem um restaurante aqui perto da minha casa que às vezes eu vou almoçar e ele tem as duas opções, buffet livre e buffet por peso. E ele é um restaurante barato assim, então assim, se você for pensar no financeiro, compensa você comer o livre. E aí toda vez que eu peso o prato e dá assim próximo do valor livre, a pessoa fala, o chapeiro, pega livre, você pode comer o tanto que você quiser, pega livre, você come à vontade, né? Incentivando eu, né? Como se fosse só essa questão financeira, né? Então, mas isso é uma coisa que pesa, né? Quando você vai num rodízio ou qualquer coisa que tenha comida livre, né? Você pagou, se você comer 100 gramas, você comer 1 quilo, você vai pagar igual, né? Então tem essa questão da liberdade de comer o quanto tiver, né? Isso induz a gente a comer mais, tá? Isso é fato. Então evite ir em rodízio, né? Tá toda hora passando, você quer comer, experimentar um sushi diferente, quer experimentar uma pizza diferente, então sente lá, se você for, pede uma pizza, come no à la carte, com certeza você vai comer muito menos. Você pode até exagerar, mas você vai exagerar menos do que se você tivesse numa comida à vontade, num rodízio, provavelmente, tá? Uma outra dica, até fiz uma enquete aí nos stories do Instagram hoje, que é sobre se você se pesa, se tem o hábito de pesar. Será que ter o hábito de se pesar é um hábito bom ou ruim? Eu costumo dizer que se pesar é como se você como verificar o seu extrato bancário, né? Se seu dinheiro não está sobrando, vez ou outra é bom você olhar ali no aplicativo, né? Ver como é que tá o seu saldo bancário, e com a balança, com o seu peso, é mais ou menos isso que você deve fazer, né? Você não deve se bitolar a pesar constantemente, mas é importante que você monitore o seu peso para de repente você não levar um susto e quando você vê tá 3 quilos acima do peso. Então você vai monitorando o que está acontecendo. Então é importante se pesar, mas se pesar demais, né? Pessoas que pesam diariamente,
ou até mesmo 2 vezes por dia, principalmente quando já estão fazendo alguma estratégia para emagrecimento, alguma restrição alimentar. Elas costumam se pesar muitas vezes ao dia, o que é muito errado, não vai te dar uma dimensão do que está acontecendo no seu corpo, porque a gente oscila o nosso peso no decorrer do dia, a gente oscila o nosso peso dependendo dos dias. Um dia está mais quente, incha mais, às vezes não tomou muita água, incha mais, está mais inflamado, tomou um corticoide, tomou alguma coisa, incha mais. Então, a gente tem essa oscilação. Então, eu sempre recomendo pesar ali uma vez na semana, no meio da semana, né? Que você vai pegar ali, você vai conseguir ter uma noção do que está acontecendo no seu corpo se você se pesar uma vez na semana, já é o suficiente, tá? Uma outra dica importante é você ter comida congelada, isso mesmo. Não aquela comida congelada do mercado, né? Da comida congelada industrializada, mas uma comida congelada que você mesma fez, né? Sei lá, ter algumas opções ali para um dia que você tá extremamente corrido, não acabar furando, não acabar indo pro que é mais fácil ou pelo iFood ou algo assim, né? Então, de repente, hambúrgueres de carne, de frango, hambúrgueres vegetarianos, você pode fazer em grande quantidade e congelar. Bolinhos que você pode fazer e congelar. É interessante ter coisas, né? Uma comida que você vai assar depois, de repente já faz e deixa numa forma. Porque tem coisas que no dia a dia dá mais trabalho mesmo, né? E às vezes compensa muito mais em termos de economia de tempo você fazer grandes quantidades de uma vez e congelar para quando você não tem, do que você ter aquele trabalho de fazer tudo só para consumir naquele dia. Então tem muita coisa, essas coisas que você vai assar depois, né, geralmente vale muito a pena você ter congelado, fazer em grande quantidade de uma vez, tá? Então, ter comida congelada é bacana, é uma boa estratégia. Eu sempre incentivo bastante meus pacientes a usarem desse artifício. Fazer planejamento, né, de compras, fazer uma lista, né, você ir ao mercado com lista de compras, uma estratégia importante, se organizar e se comprometer a comprar somente o que está na lista. Porque eu tenho certeza que quando você vai ao mercado comprar, sei lá, 5 itens, você volta com 2, 3, 4 vezes mais itens do que você realmente precisava comprar. Talvez alguma coisa ou outra que você lembrou que precisava que não estava na lista, mas eu tenho certeza que a maior parte das coisas é de coisas que você não precisa e você acaba comprando porque você viu, você tem um estímulo, você está tendo um estímulo visual ali. E o estímulo visual, ele é forte. Você vê uma coisa que você gosta, eu vou levar isso aqui. Então, faça uma lista para você ter organização, primeiro, para não ter que ir ao mercado tão constantemente, ir ao mercado diariamente ou quase diariamente, é uma brecha que você dá para comprar coisas que não estão sendo bons para sua saúde, não estão sendo boas para sua saúde. Então, ir constantemente. Então, se você se planeje, né, para ir 2 vezes por semana que seja, para você ter fruta e verdura, né, que estraga mais fácil, se planeje e se comprometa a comprar simplesmente o que está na sua lista. Você vai ganhar muito em saúde e você vai deixar de gastar muito dinheiro que você está gastando com comida lixo, comida industrializada, comida pseudo-saudável, né? Falei muito sobre isso na live de ontem, os falsos saudáveis, né? Como a gente identificar isso? Será que eu estou trocando 6 por meia dúzia? Vou ali numa loja de produtos naturais, encho minha cestinha, gastei um monte com comida que não é de verdade. Então, lojas de produtos naturais nem sempre são tudo que tem ali é bom, não. Muita coisa que tem ali não é comida tão boa assim, ou não é tão boa assim para você, que precisa de uma restrição maior.
tá? Então fica atento com os falsos saudáveis, porque não existe atalho, gente. Não existe, as pessoas perguntam muito, esse alimento é bom para emagrecer? Esse alimento engorda? Não existe alimento que emagrece e alimento que engorda. É um conjunto de fatores que você pode estar fazendo, que estão te fazendo ganhar peso dia a dia, ano a ano, mês a mês, e quando vê, você se dá conta que você está comprando roupa 1, 2, 3 números maiores que você tem no guarda-roupa. Né? Você fica nessa questão. Então, não existem alimentos que engordem ou que emagreçam. Tá? Depende muito de todo o contexto que você está vivendo ou não, do estilo de vida que você está tendo, tá? Então não adianta buscar atalho, o que dá mais resultado é o simples e o básico. A gente corre e sempre cai nessa, né? De fazer o simples, o básico que dá certo. Modificação do estilo alimentar, atividade física, sono, tudo isso que eu falei aqui hoje, tá? É lógico, dentro da parte nutricional, a gente pode utilizar de diversas estratégias para fazer um ciclo de estratégias, deixar o seu corpo num mecanismo diferente, como se fosse utilizar de vários recursos para sair do efeito platô, né? Às vezes a pessoa já está fazendo uma restrição, já está comendo daquela mesma maneira há muito tempo e não sai de onde está, porque não é que está comendo mal, mas é porque precisa de uma estratégia, né? E não tem dieta melhor, existe a melhor dieta para você. Low carb, jejum cetogênica, dieta mediterrânea, plant-based, FODMAPs, carbocycling, tem muitas estratégias nutricionais. O ideal é que a gente tenha rotatividade, porque nenhum alimento que é bom o tempo inteiro. A gente precisa fazer o rodízio deles, tá? Para não causar uma hipersensibilidade alimentar. Fechou? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar sobre o tema de hoje? E lembre-se, não existe um chá ou uma cápsula que vai fazer você conquistar a remissão, que vai fazer você emagrecer. É todo um conjunto de estratégias e pode ser que isso leve um tempo maior, né, para desinflamar esse corpo. Não é tomar um chá hoje, amanhã você vai acordar sem dor. Não é tomar um shot hoje, amanhã você vai acordar sem dor. O que traz o resultado é a constância e a efetividade das coisas. O que você faz repetidas vezes, constantemente na sua vida, é o que vai te gerar resultado. A gente fica bom naquilo que a gente treina. Um hábito alimentar é da mesma forma. A gente fica bom num exercício repetindo ele. A gente fica bom num instrumento musical tocando muitas e muitas horas. A gente fica proficiente numa língua treinando. A gente fica bom cozinhando. E a gente fica com um paladar adaptado, treinando esse paladar. Não tem como eu gostar de uma coisa, ter um hábito alimentar rico em açúcar e comer um chocolate amargo e super gostar. Não tem como eu gostar de uma comida super condimentada, frita, cheia de aditivos e comer uma comida limpa ali só no alho e na cebola e achar super saborosa. É treino, tudo na vida é treino, a gente fica bom naquilo que a gente repete. Então o resultado vem da constância, do que você faz repetidas vezes ao longo da sua vida e dos meses. Né? E lembra que a cada garfada o seu destino está sendo traçado. Você quer saber como você vai ficar amanhã? Pense, olhe para o seu prato no dia de hoje. Veja no que você está comendo hoje, o que você comeu ontem, o que você vai comer amanhã. Você vai sentir lá na frente, não é agora. Um corpo jovem aguenta, mas a vida cobra um preço. A vida sempre cobra um preço.
Pode não ser agora, mas uma hora ela vem, a conta chega. A verdade é que uma hora a conta chega. E você tem que ver se você está disposto a pagar por essa conta, tá bom? Então, emagrecimento não é estética. É muito além do que isso. A gente tem que estar dentro de um peso ideal para o nosso peso, para a nossa idade, para a nossa altura. Um peso estético, não, um peso saudável não necessariamente é um peso estético. Muita gente tem um peso saudável e não tem um peso estético. Às vezes tem uma pochetinha, né, não necessariamente tem uma definição muscular, mas ela tem um peso saudável. Então, o peso estético é além do peso saudável. E quando a gente fala em emagrecimento, a gente não está falando de estética. E eu também não estou falando de que você que está acima do peso não tem que ter autoestima e gostar do que você está vendo. Normalmente você não gosta do que você está vendo. Você se conforma, tá? Era isso que eu tinha para falar hoje. Emagrecimento importante para o controle inflamatório, importante para remissão da sua doença autoimune. Uma coisa leva a outra. Se você quer remissão, você precisa emagrecer. Se você está acima do peso, tá? Se você quer emagrecer, você precisa desinflamar. Então é um ciclo que se retroalimenta. Fechou, pessoal? Um abraço a todos. Até semana que vem. Tem live novamente. Fica com Deus. Bom resto de quinta-feira. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui.